Olá, graça e paz, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda de volta para a sala da minha casa. Estou muito feliz em estar com vocês para juntos nós crescermos em graça e conhecimento de Deus através do quê? Através da sua palavra. E nós estamos na série Caminhando com os Salmos. E hoje nós iremos mergulhar no poderoso Salmo 42, uma joia de poesia e de espiritualidade. Esse salmo, ele vai nos oferecer uma fonte de inspiração e conforto, especialmente quando nós enfrentamos desafios e tribulações na nossa vida. Neste salmo, nós temos 11 versos de pura vitaminas dos céus. Mas antes, meus queridos, de iniciarmos o nosso salmo, eu gostaria de convidar vocês a compartilhar, se você gostar, é claro, e se inscrever no canal para que mais e mais vidas possam ser alcançadas por esta palavra, e assim você também estará cumprindo a grande comissão que o Senhor Jesus nos deixou, que é o quê? Pregar o evangelho a toda criatura. Bora lá então ler os 11 versos de pura vitamina de Deus. Salmo 42. Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim brama minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a tua face? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto dentro de mim, derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda eu o louvarei. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, portanto lembro-me de ti, desde a terra do Jordão e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas cataratas, todas as tuas ondas e os teus vagalhões têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará sua misericórdia de dia e de noite a sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha: por que te esqueceste de mim? E por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários. Quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Como já sabemos, os Salmos é dividido em 5 partes ou 5 livros. Este salmo, então, marca o início do segundo livro junto com o Salmo 43 e marca o tema, o anelo da alma por Deus. Foi escrito pelos filhos de Coré, apesar de alguns estudiosos da Bíblia afirmarem ser escrito por Davi, como é o caso de Spurgeon e na sua obra Os Tesouros de Davi, que gosto demais. Mas a maioria dos teólogos tem um senso comum na autoria. Contáveis comentaristas bíblicos acreditam que originalmente o Salmo 42 e o 43 formam um único poema, assim como alguns manuscritos também hebraicos formam um único poema. Como eu já disse anteriormente, os 2 salmos foram escritos pelos filhos de Coré, músicos do templo, e retrata, meus queridos, um anelo profundo da alma de um adorador que estava sendo privado do culto congregacional, do culto público, de estar no santuário. E ainda mais, o salmista enfrenta uma grande adversidade e um ataque impetuoso dos seus adversários, que colocaram em dúvida a presença e a proteção de Deus na sua vida, pois ele estava vivendo um amargo exílio lá no extremo norte, perto da nascente do Jordão, e estava distante de sua casa, e ele transforma então os seus anseios em fé e esperança no próprio Deus. Mas vamos lá, que eu quero destacar aqui alguns fatos neste salmo que impactaram a minha vida,
principalmente, meus queridos, minhas queridas, no período da pandemia. Eu ouvi muitas pregações, acredito que vocês também, relacionadas a este salmo, porque nós passávamos muito tempo sem podermos congregar, passamos muito tempo sem podermos congregar, e quando podíamos, éramos em pequenos grupos, em pequenos números, e foi um período muito difícil, muito triste para a igreja. Então, este salmo foi muito pregado e nós imaginávamos que quando acabasse aquele período de privação de cultos, de isolamentos públicos, nós teríamos então um grande número de pessoas chegando aos nossos cultos. Mas, infelizmente, meus queridos, não foi isso que aconteceu, não é verdade? Isso nos mostra o quanto nós estamos precisando buscar o Senhor urgentemente. O quanto nós precisamos sentir o que o salmista, neste salmo, declarou, a sua necessidade, a necessidade da sua alma de estar na presença de Deus, de estar em procissão para a casa do Senhor. Mas vamos lá pensar um pouquinho comigo nestes versos. Para fazer este comentário, eu usei como apoio alguns livros, né? Comentário Bíblico de Salmos do pastor Hernandes Dias Lopes. Também usei Os Tesouros de Davi, né? De Spurgeon, que eu já mencionei outra vez. Também utilizei alguns comentários bíblicos em sites que eu gosto de acompanhar. E vou deixar aqui na descrição o link para os livros, tá bom? Os versos 1 e 2 deste maravilhoso salmo, nós encontramos o clamor de uma alma sedenta. O clamor de uma alma que anelava por Deus. Aqui o salmista vem nos dizer que ele não tinha condições de desfrutar do culto comunitário, o culto público, né? E ele usa um animal para expressar este anelo, essa necessidade de alma. Ele vai dizer que assim como este animal, a corça, ansiava por águas, no seu isolamento ele também tinha esse anelo por Deus. Nós podemos pensar, quando estudamos a respeito da corça, do servo, a necessidade da água é por dois fatores principais. Um é exatamente a necessidade vital para qualquer ser vivo de matar a sede. Então, a corça, assim como todo ser vivo, precisa da água para matar a sua sede, para se hidratar, para poder viver. E o outro motivo que a corça, o servo, anseia por águas é porque, irmão, ela é uma forte candidata a ser o alimento de predadores. E como ela tem um cheiro muito forte, os predadores, como lobos e outros animais que fazem parte ali da cadeia alimentar, que ela faz parte da cadeia alimentar, sentem o cheiro da corça, ele então vai à procura de onde está vindo aquele cheiro, então para encontrá-la. Como modo de sobrevivência e de proteção, ela procura, ela anela, ela anseia por águas correntes para que possa entrar então e ali disfarçar o seu cheiro para que aquele predador não consiga alcançá-la. Aqui o salmista vai trazer como exemplo então esse animal, mostrando para nós essas duas formas vitais da água. Então é como o salmista tinha anseio por Deus para saciar a sua sede e também pela proteção que o Deus vivo, que é a água viva, poderia lhe dar. E aqui nós já podemos pensar que é desta forma também nas nossas vidas. Nós, eu e você, precisamos ansiar por Deus das duas formas. Tanto para que Ele venha nos hidratar, matar a nossa sede através da sua palavra e da sua presença, de estar junto conosco, quanto também da proteção que nós precisamos dia após dia, em todas as nossas circunstâncias, as nossas adversidades. O inimigo ele está aí ao nosso derredor rugindo, né? Ele vem, nos persegue, ele tenta nos tirar a vida, mas nós podemos então nos esconder nas correntes de água viva, que é o nosso Senhor Jesus. E no verso 2, ele questiona com a sua própria alma, perguntando, questionando quando ele então entraria e se apresentaria ante a face de Deus. Olha que coisa mais linda, mais gloriosa, meus irmãos. Muitas vezes, né, nós temos até muita pressa de sair da presença de Deus, mas nós precisamos buscar cada dia mais, ansiar em estar na presença de Deus. Ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza. Nele nós encontramos
e também nos escondemos. E é nele que vem a nossa salvação. Precisamos querer mais de Deus do que qualquer outra coisa neste mundo. Nós precisamos do Deus vivo e de sua soberania. E Spurgeon vai dizer o seguinte no seu livro: quando for tão natural desejar Deus, ter sede de Deus, a nossa alma vai bem, por mais doloroso que sejam os nossos sentimentos. No verso 3 aqui do Salmo, o salmista dá lugar para o sofrimento para nos mostrar o quanto ele estava sofrendo, exilado, enfrentando o amargo sofrimento, e até mesmo os inimigos perturbavam, questionavam continuadamente, como é comum nós ouvirmos os ímpios dizerem a nós hoje em dia também. Onde é que está o seu Deus diante deste problema, dessa adversidade? Por que Deus se afasta de você? E o salmista ainda vai dizer que as suas refeições têm sido as suas lágrimas, o seu choro tem sido constante e a sua dor é muito forte. Ainda mais quando os ímpios questionavam, os inimigos questionavam aonde estava o seu Deus, aonde está cuidando de você. Aí nós sabemos exatamente, meus queridos, onde Deus está, onde ele sempre esteve no controle de tudo. No verso 4, nós vamos encontrar o salmista dizendo que ele sentia saudades. Ele estava recordando dos momentos em que ele liderava o povo de Deus nas festas solenes religiosas, na festa da Páscoa, das semanas, dos tabernáculos, quando ele via, na presença do Senhor, ele sentia saudade quando ele estava em procissão, ou seja, em rumo com festas a Jerusalém, quando todas as tribos ali renderiam graças ao Senhor Deus, e mergulhando assim nessa tristeza e dor, ele se recorda deste tempo de profunda adoração na presença de Deus e na casa de Deus. Vocês percebem o porquê foi tão pregado este salmo durante a pandemia? Meus irmãos, que privilégio pertencer à família de Deus. Pertencer, que alegria ir na casa de Deus para adorá-lo. Muitas vezes e em muitos lugares, pessoas não têm este privilégio. Eles não podem ir para a casa de Deus, não podem se reunir abertamente, publicamente para adorar o Senhor, mas nós temos essa liberdade. Então nós precisamos, meus irmãos, usar essa liberdade e sentir realmente vontade, desejo de estar na presença de Deus e na sua casa. É certo que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, mas é dentro da comunidade de fé que nós crescemos, nos ajudando, nos aconselhando, que nós usamos os nossos talentos. Então, se permita ser participante deste privilégio. Bom, e então, nós chegamos no verso 5, e eu quero repetir aqui junto com vocês, aonde vai dizer assim: por que estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Que verso mais lindo, mais maravilhoso que nós temos aqui, onde o salmista está perguntando à sua própria alma, como se ele estivesse olhando diante de um espelho, como diz o pastor Hernandes no seu livro, e exortando a si mesmo. E é uma conversa sincera e emocionante. A sua própria alma. Para quê? Para que ela não fique abatida. Ele confronta a sua própria alma perturbada e ali ele diz para ela esperar no Senhor. E mesmo que agora o tempo seja de choro, a esperança estava impulsionando ele a acreditar, a antecipar os dias de alegria, onde então ele poderá louvar a Deus dentro dos seus tabernáculos. Então, nós vemos aqui o salmista encorajando a si mesmo e apelando a si mesmo para esperar por Deus e ter convicção de que ainda ele o louvaria. Spurgeon vai dizer assim lá no seu livro Os Tesouros de Davi. Ele diz que há duas graças que Cristo usa acima de qualquer outra para encher a alma de alegria, que é a fé e a esperança. A fé conta para a alma o que Jesus tem feito e assim a consola. Ao passo que a esperança aviva a alma com as notícias do que Jesus fará, e ambas bebem da mesma fonte, que é Cristo e a sua promessa.
E a partir do verso 6 até o verso 11, nós temos uma figura totalmente diferente. Aqui, os pensamentos do salmista estão perturbados pelo cenário ali da natureza, onde ele estava perto da nascente do Rio Jordão, né? Ele estava lá no pé do Monte Hermon. Então, ele vê torrentes descendo das encostas, formando ali cataratas, cachoeiras, e ele sendo arrastado pela correnteza das águas, né? Ali formava uma correnteza, prefigurando uma imagem de um sofrimento intenso que o salmista estava vivenciando. Mesmo ali longe do santuário, longe da congregação, sem poder cultuar publicamente, ele sente a sua alma exilada, abatida, né? O lugar onde ele está traz sofrimento, mas o que lhe dá alegria é a presença de Deus. E é isto, meus queridos, que nós precisamos entender, que antes de qualquer coisa, a presença de Deus não pode faltar na nossa vida. Como seria bom se o povo de Deus sentisse novamente esse anseio pela presença do Altíssimo, se nós ansiássemos cada vez mais estar em sua presença, estar dentro dos seus atos. Bom, no verso 7, nós encontramos uma enxurrada de problemas. O Monte Hermon é uma montanha alta lá em Israel e no seu cume está coberto de neve. Com o degelo descem ali correntes de águas. Então as águas vinham de cima e se uniam, né, às águas que brotavam de baixo, pois ali no pé do Monte Hermon é a nascente do Rio Jordão. Então nós vemos que o salmista olha para este cenário e imagina a sua alma sendo arrastada por essas correntes de águas, né? O autor, além disso, está exilado, encurralado pelos seus inimigos, amargando uma dolorosa circunstância adversa, sentindo saudade da casa de seu Deus e tudo isso atormentando a sua alma. Então, não é de se estranhar o verso de número 5, não é verdade? Já no verso 8, ele vai dizer que nós temos o socorro divino em meio a toda essa angústia, essa solidão. Ele é capaz de lembrar da poderosa mão de Deus e de sua graça para com ele. Pois em todo dia Deus põe a sua atividade e o seu amor, e à noite ele dá um cântico a qual se converte em oração. Mesmo cercado de problemas, ele ora o Senhor e canta louvores ao seu nome, pois ele é o Deus da sua vida. Mesmo que todas as circunstâncias pareçam a nós como correntes de água, nós precisamos ter consciência da misericórdia e da graça do nosso Deus. E no verso 9, nós encontramos a oração do aflito. E o salmista está aqui sentindo-se abandonado, mas ele é capaz de chamar de Deus da minha rocha. E o salmista dirige-se a Deus como a sua rocha. Mas mesmo assim, ele lamenta, pensando que o Senhor tinha se esquecido dele. E admite que ele estava cheio de lamentação sobre a opressão do inimigo. E acreditando que Deus o havia abandonado. Mas no verso 10, nós vemos o sofrimento do salmista sendo agravado ainda mais um pouco, com as palavras que abrem feridas em seu coração, feitas pelos seus adversários. Como eu li em algum desses comentários, que a língua corta mais fundo do que uma faca afiada e é capaz de chegar até os ossos. Bom, os inimigos dele insistiu em insultar o salmista com a repetição da pergunta que nós já falamos: onde está o teu Deus? Os inimigos sugerem que Deus é incapaz de socorrer o salmista. E eles estavam dizendo que se ele estava passando por circunstâncias adversas e amargas, e estava privado do culto público, privado da presença de Deus, exilado, então Deus realmente lhe havia virado as costas. Para estes inimigos, todos esses problemas evidenciavam a ausência de Deus e a sua proteção. Mas sabemos que eles estavam profundamente enganados, não é verdade? Spurgeon vai nos dizer no seu comentário, Os Tesouros de Davi, que Deus não está só no céu, mas também em nós. Embora vemos que o salmista sim estava exilado no santuário, estava exilado do santuário, longe da sua família, a sua alma era o santuário de Deus e Deus era sua família. Deus não está ligado a nenhum tabernáculo feito por mãos humanas. Deus habita em mim e em você. E para encerrar, nós chegamos no verso de número 11,
onde o salmista volta a se confrontar e novamente ele vai exortar a sua própria alma a não ficar abatida e nem se perturbar. Ele mais uma vez alimenta a sua alma de esperança, dizendo que certamente voltaria a louvar a Deus da sua esperança. Ele tinha certeza da restauração concedida por Deus. Certo é que ele acaba este verso ainda descrevendo que a alma estava abatida. Sim, ele ainda estava exilado, seus adversários ainda o afrontavam. Mas é muito lindo que ele declara que a esperança dele está em Deus. E ele tinha certeza que ainda o louvaria. E essa também, meus queridos, deve ser a nossa esperança e a nossa confiança, que em todos os tempos nós podemos acreditar em Deus. E acreditar que Ele está no controle. Ele é soberano. E Ele está no controle de tudo. Todo esse momento de adversidade vai passar e nós seremos vencedores. E precisamos, assim como o salmista, anelar então pela sua presença. Anelar estar junto com Ele. Anelar estar em seus atos, cantando louvores ao seu glorioso nome. Que nós não deixamos que a pandemia que paralisou muitas pessoas venha nos paralisar. Se você está se sentindo assim, pense bem, clame a Deus, releia este salmo, ore, busque a presença dele, para que ele venha em teu auxílio, venha em teu socorro e te levante deste lugar que você se encontra. Não se preocupe com essas correntes de águas profundas que muitas vezes te assolam, te perturbam, te afrontam. O luto, a enfermidade, problemas financeiros, tantas coisas que nos vêm. Mas pense, meus queridos, minhas queridas, que tudo que você precisa é Deus. Tendo Deus, todas as outras coisas ficarão em seus lugares. Anele pela sua presença, anele por estar em seus atos, que todas as outras coisas, elas vão ser acrescentadas na minha e na sua vida. Como diz a palavra do Senhor, né? Sigamos então o conselho do salmista. Pergunte à sua alma por que você está abatida. Respire profundamente e veja que Deus te dá o fôlego de vida. Então espere em Deus, pois ainda você e eu poderemos louvá-lo em todo momento. Amém? Eu creio nisso. Se você crê nisso, deixa aqui nos comentários. Então, o nosso comentário do Salmo 42 encerra-se por aqui. Eu desejo que, assim como eu, você também seja muito edificado através deste salmo. Eu vou ficando por aqui, o vídeo vai ficando por aqui, mas que o Espírito Santo, este sim, continue falando ao meu e ao seu coração. Graça e paz, e até o próximo vídeo.